Esse aqui tem uma curiosidade que cada exemplar, a capa é diferente, porque ela é papel vegetal, então tem um desenho diferente feito na capa. É de um artista de São Paulo, Luiz Aranguri, e aí já tem uma outra proposta. Ele começa figurativo, mostrando um ambiente vazio, e aí coloca um espelho nesse ambiente. E aí o espelho começa a criar percepções diversas desse espaço, e aí ele vai explodindo o espaço. Esse é um livro de um artista que ele também é arquiteto, e aí o livro tem só essas escadas, né? Então ele não tem nenhum texto, não tem nada impresso, são só os recortes no papel, formando escadas que lembram um pouco aqueles desenhos do Escher, né? Que é um outro artista holandês. Então a gente tem alguns livros em pop-up aqui no acervo. Estamos aqui em Belo Horizonte, no campus Pampulha da UFMG, no prédio da Biblioteca Central, no 4º andar, divisão de coleções especiais e obras raras. Em meio às coleções especiais da UFMG tem a coleção Livro de Artista, que é um acervo que ocupa 3 salas aqui nessa divisão. O acervo da UFMG, ele não possui apenas livros de artista, ele também tem outros tipos de publicações de artista. Mas nessa primeira sala ficam os livros de artista. Eles são organizados por ordem de tamanho, pensando na melhor preservação. Então dá para ver aqui, os livros organizados em cada estante têm um tamanho diferente, e tem uma luva específica feita individualmente para cada livro para proteger melhor. Então, além desse critério de organização por tamanho, a gente também tem alguns livros que são organizados por tema. Eles ficam guardados em caixas aqui no fundo da sala. Essas caixas, o objetivo dessa organização temática é um objetivo didático, lembrando que é um acervo artístico que está dentro da universidade, está dentro da biblioteca, então ele atende a projetos de pesquisa, de extensão e projetos de ensino. Então, para auxiliar tanto docentes quanto discentes que têm interesse em conhecer o acervo, mas não tem muito conhecimento de arte contemporânea, não sabe por onde começar uma pesquisa, a organização em temas facilita. Então, a pessoa está interessada em poesia visual, em poesia concreta, está interessado em livros de fotografia, então já é uma entrada para o acervo, né? Então tem aqui o tema cidade, desenho, diário, flipbook, a leitura, o próprio processo de impressão como assunto, né? Então tem também alguns livros organizados por tipo de impressão, risografia, tipografia, xerox. Então isso facilita a consulta. Os livros da Dulcinea, né, por ser capa de papelão, eles precisam também de um acondicionamento especial. E aí então eu reuni tudo em caixa. Aqui é uma editora da França que a gente mantém contato, porque também está vinculada a uma pesquisa na universidade. Então a maior parte das publicações são pequenas, né, são finas, então a gente reuniu nessas 2 caixas. Aqui tem um projeto que é lá de Salvador, que chama Incubadora de Publicações. E aí então teve um ano que eles fizeram o projeto, selecionaram as pessoas para publicar e aí mandaram para a gente. Aí no ano seguinte teve a outra edição com outras pessoas selecionadas, aí publicaram e mandaram para a gente também. Então a gente tem as 2 caixas. Uma parte aqui do acervo, ele vem a partir de pesquisas, né? Então as pesquisas podem ser tanto pesquisas teóricas quanto uma pesquisa para fazer uma exposição, para a curadoria de uma exposição. Então eu estava pesquisando sobre quadrinhos experimentais, cheguei dentro da pesquisa em quadrinhos abstratos, que aqui é um exemplo de um quadrinho abstrato do Alex Beauclerc, um artista francês. Isso é feito em riso.
Então, cada página ele tem uma narrativa que começa e termina na mesma página. Nessa sala aqui, a gente tem as publicações de artista, especificamente as revistas e jornais feitos por artistas. Então, aqui tem alguns exemplos de jornais. As revistas, algumas ficam aqui guardadas em caixas, né? E tem também uma parte de ensaios visuais. Então, é uma revista comercial ou uma revista acadêmica que tem uma seção com page art, né? Páginas de artista, ensaios visuais, ensaios gráficos. Então, isso também tem um lugar aqui no acervo. E aqui desse lado a gente tem essa estante só com material de referência, que aí monografias sobre um artista, sobre uma editora especializada em publicação de artista, catálogos de exposição, e aí tem livros publicados em vários idiomas, mas tem um foco aí nessa pesquisa na produção brasileira. Tá? A gente tem bastante coisa. Esse aqui é da Martelion, foi feito com clichês tipográficos usados para divulgar luta livre no México. Né? Então, esse livro ele tem a encadernação em espiral nos dois lados. Então, o que acontece? Eu consigo criar os combates. Na hora que eu vou virando aqui assim, aí as estrelas formam uma espécie de ringue, né, de arena, e aí então as lutas acontecem a partir desse virar das páginas. Agora deslocou para cá. Agora voltou para cá. Então eu vou alternando as leituras, criando os combates diferentes. Então, o acervo de publicações de artista, ele é muito importante, tanto para pesquisadores, para pessoas que têm um interesse na história das publicações, para quem tem interesse na história das artes visuais no Brasil, mas também para quem tem um interesse mais prático, né, de pensar questões de composição, de paginação, diagramação, formatos, tipos de papel, tipos de impressão, de encadernação. Então, é muito comum pessoas que estão querendo publicar um livro, para ter ideias para o livro, visitarem aqui o acervo e dar uma geral no que a gente tem, para ter ideias para o próprio trabalho. Esse aqui, por exemplo, ele não tem tinta também, é só relevo. Relevo em arame, aí o papel é um papel artesanal, e a mesma palavra a gente consegue ler nos dois sentidos. É um papel mais grosso, é papel artesanal. Aí aqui tem o texto impresso em tipografia. Então aqui tem até as bordas, né, mostrando o papel que é artesanal. Esse acervo, ele é um dos mais antigos acervos no Brasil dentro de universidades e também é um dos maiores, ou alguns dizem que é o maior acervo público de livros de artista na América Latina. Então, por conta disso, já recebi visitas de pessoas do Chile, do México, de outros países e também aqui do Brasil. Já veio grupos de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de Brasília, pessoas lá de Salvador, de vários lugares do Brasil vieram para cá para pesquisar esse acervo porque não encontrou um trabalho específico que a pessoa estava procurando ou porque tinha o interesse de ter essa visão de conjunto, né? Poder olhar um período maior de publicações, porque outros acervos, às vezes, eles só têm um período histórico, só coisa dos anos 70, por exemplo, ou então só tem coisa recente, né? De 2000 para cá. E aqui a gente tem coisas dos anos 60 até o período mais atual. Então a gente tem um pouco de tudo aqui. Também tem outros acervos que têm um foco muito grande só na produção local, né? Só produção de artistas brasileiros. E aqui a gente tem bastante trabalhos de artistas estrangeiros, da América do Sul, da Europa, da Ásia, África, América do Norte. Então tem um panorama bem mais diversificado, né? Tem muitos livros
com uma importância histórica aqui no acervo, né? Então, coisas que as pessoas ouvem falar em livros de teoria, em artigos, em ensaios sobre livros de artista, pode consultar o livro, o exemplar físico aqui no acervo.